gente, estamos aqui no podcast do Tom Mago com duas convidadas maravilhosas. Além de lindas mulheres, são profissionais da mais alta competência, conforme eu já havia falado para vocês. Nós estamos aqui com a Sandra Marina Witkoski e a Marinês Martins. A gente vai começar, eu vou pedir para que vocês me digam quem é Sandra Marina. Difícil pergunta, aí começa. Mestre assim, né? Já vem com essas questões assim tão... né? Eu diria que eu estou aqui, mas ainda não sei muito bem quem eu sou, estou me descobrindo. Porém, como eu estou aqui, tenho trabalhado com musicoterapia, né? Sou formada em musicoterapia, sou escritora, tenho especialização em atenção plena, mindfulness, e trabalho, né, tenho a honra de trabalhar junto com a Inês aqui, minha companheira aqui de muitas lutas, né? E a gente faz um trabalho com idosos aqui em Santos, né? Aqui na Baixada Santista. Boa tarde. Então, Tom, eu acho que eu estou também, né? A gente também não sei exatamente o que eu sou. Mas hoje, né, como a Sandra introduziu, eu trabalho com idosos, né, com pessoas idosas. Então, eu sou especialista em gerontologia. Depois a gente fala um pouquinho mais, né? Muita gente não sabe o que é. Sou empreendedora, sou aí ativista, né, contra etarismo. E também, hoje, no Clube Leve, meu papel é com a estimulação cognitiva, né? Vamos dizer assim, mais popular, a ginástica para o cérebro. Muito bem, olha só, elas são muito sucintas, né? Falaram tão pouquinho delas. São pessoas maravilhosas. A Sandra, por exemplo, é escritora também, né? Além de todas essas atividades que vocês mencionaram, eu vou aqui fazer uma listinha. Musicoterapia. Eu vou até puxar para mim aqui um pouquinho. Musicoterapia, olha só, hein? Cantoterapia, gerontologia, concierge de idosos, a gente vai falar um pouquinho do que é isso. Biblioterapia. Como é fazer um trabalho tão sério, tão desafiador, como o que vocês fazem lidando, por exemplo, com idosos? Eu sei que vocês também fazem alguns trabalhos diferenciados com jovens, com crianças, mas me parece que com idosos é o ponto focal do trabalho de vocês. Lidar com idosos, a gente vai poder observar o seguinte: lidar com o ser humano já é desafiador. Lidar com esse ser humano em avançada idade, com todas as suas sequelas de vida, problemas de saúde, problemas cognitivos, problemas mentais, e a potencialização que no idoso, isso é muito interessante falar, a potencialização de determinados perfis de comportamento, traços de personalidades que ficam mais evidenciados, mais intensos nessa fase da vida. E eu acredito que seja um desafio constante, porque para mim né? Então, eu já estou aí já estou caminhando para os 65 anos, e eu sei que algumas coisas que são meus traços de personalidades, eles ficaram mais evidenciados. A partir dos 60, até um pouco antes, já não sentia tanto. E aí eu fico imaginando vocês que lidam com pessoas de 70, 75, 80, 85, né? Lidando, e eu convivo com uma pessoa, minha mãe, ela vai fazer 90 anos agora, então eu sei o que é isso, né? Mas o que é isso, lidar com uma mãe é uma coisa, mas lidar com pessoas que são, entre aspas, desconhecidas para vocês, e ter que lidar com todas essas peculiaridades, eu vejo como um grande desafio. Como é que vocês lidam com isso, nesse trabalho que vocês fazem? Fala um pouquinho para a gente. Eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu, desde de jovem, eu sempre fiz muito trabalho voluntário.
E eu não sei bem explicar, mas eu sempre gostei de estar proporcionando aí atividades, de estar junto com o pessoal com mais idade do que com crianças, né? Então, quando você fala em trabalho voluntário, a maioria gosta de trabalhar com crianças. E eu sempre tive essa vontade, né? Eu sempre me inclinei mais para o público idoso. Tem uma curiosidade que eu estou nesse trabalho não tem muitos anos, porque a minha formação de base, que eu trabalhei mais de 20 anos, foram as ciências contábeis. Eu tenho uma formação como contadora. Então, eu trabalhava como contadora, mas eu fazia trabalhos pontuais, voluntários com esse público. Depois é que eu fiz a transição de carreira e por fim, a gerontologia. Eu acho que o segredo é você saber se colocar no lugar da pessoa, você ter ouvidos para tudo que ela quer te falar, né? Para todo o sentimento que ela quer colocar. Isso é importante. E eu não considero um desafio, né? A gente fala que a gente não trabalha. Exatamente. A gente não é um trabalho, porque a gente se diverte. A gente desculpa e então, assim. Tem momentos. Alergia. Tem momentos, né, que a gente se diverte, mas tem momentos que a gente está com a cliente não está muito bem, né? Essa semana até aconteceu, ela estava. A pessoa que tem, nem você falou, tem um declínio cognitivo e ela não está se sentindo muito bem, ela tem a percepção que ela não está bem, enfim. Então, você tem que tentar contornar, você tem que tentar mostrar para ela toda a bagagem, tudo que ela já construiu, o que ela ainda faz hoje, o que ela pode fazer, porque muitas vezes a pessoa, o idoso, ele se auto-isola, né, da sociedade, por quê? Ele tem muitas perdas, né? Com o passar dos anos, a gente vai perdendo pessoas queridas, né? E com essa idade, né? Que você falou, 80, 90, né? Os mais próximos, muitas vezes, já se foram. Às vezes é o companheiro, a irmã, né? Um primo próximo. Então, é um desafio, mas o que você tem? Pelo menos na gerontologia, o que a gente incentiva que a pessoa busque alternativas, ela não se isole. Então, o nosso trabalho, nosso propósito, além da saúde mental, do bem-estar, é sociabilização, é mostrar caminhos, outros caminhos para ela ter uma visão diferente do que é o envelhecer. E isso realmente me faz, né, brilhar os olhos. Eu gosto muito de poder proporcionar, de poder mostrar, abrir esses caminhos para essas pessoas. Interessante, Inês. Eu falo desafio porque, na minha visão, é um desafio lidar com pessoas que, às vezes, acreditam que já não tem mais muito a oferecer, a vida já não tem mais sentido. Então, para mim, é um desafio lidar com o ser humano sob essa ótica de que eles já não acreditam mais na possibilidade de serem felizes. Eles são o que são. Com certeza, tem alguns que são felizes e muito felizes nessa fase, né? Mas outros estão, vamos dizer assim, internalizado, cristalizado uma possibilidade de inexistência de algo mais importante para eles. Então, eu vejo como um desafio vocês fazerem algum tipo de atividade ou trazerem essas pessoas a ter uma visão um pouco, às vezes, diferente do que ele está sentindo ali. Porque nessa fase, me parece que as pessoas acabam tão sós, solitárias, e acabam não vendo mais sentido para nada, nem para levantar no outro dia. Então, e eu sei que vocês têm que lidar com isso, e têm que ajudar essas pessoas a terem uma outra visão. Não é? E, claro, decaídos fisicamente e assim por diante. Então, Sandra, para você também não é um desafio? Não, é um desafio, sim. Ainda bem que alguém concordou comigo. É que a gente lida, né, de uma forma leve, né, com esse desafio. E é isso que a gente busca também transmitir para os nossos clientes, né? As pessoas que a gente está ali trabalhando, né? Essa questão da solidão, né? Então, é uma coisa muito presente, mesmo eles estando em família,
apresenta, porque é uma solidão, é como se eles ficassem encapsulados em conceitos, em crenças, né? Em coisas que eles trazem lá, né, da infância mesmo, de toda a vida, e de repente eles parecem que eles não têm mais utilidade nenhuma, como você falou. Então, às vezes, ele quer fazer uma comida, mas ele não consegue, ou às vezes não lembra, né? Ah, ele quer, sei lá, fazer até um crochê, um tricô, né? Essa faixa etária que a gente atende atualmente, né? Que é dos 70 e poucos anos até, né, 90 anos, que a gente está atendendo hoje, é uma faixa etária, né, que veio de a gente pensa historicamente, né? A gente pensar, foram mulheres, a maioria são mulheres. Esse dado é real. A maioria são mulheres. Mulheres Que nos procuram, né? Ou familiar, né? Mas maioria mulheres. Aqui em Santos, né? Aqui na Baixada Santista, nós temos a maior concentração de mulheres acima de 60 anos. Né? Isso já é um dado aí. É estatístico. Né? Estatístico. Então, existe, nessa faixa etária, a gente percebe que são mulheres que foram criadas para ter a família. Muitas trabalharam, sim, tiveram seus negócios, ou trabalharam em alguma empresa, tal, mas mesmo assim, elas se dedicaram muito mais à família. E aí a família vai se afastando naturalmente, né? Então, ela fica nesse sentido de solidão. Então, com o nosso trabalho, nós procuramos resgatar o conceito de solitude, né? Perfeito. Que é, né, a glória de se estar só. Então, transformar essa solidão em solitude. Então, nós, com o trabalho que nós desenvolvemos no Clube Leve, com todas as ferramentas que nós utilizamos, que você falou, nós procuramos trazer esse sentido de vida novamente. É um desafio, porque tem altos e baixos, tem medicamentos que são tomados, tem que ser, né? A gente trabalha sempre junto, ou com o neurologista, ou com o geriatra, então a gente acompanha também, porque a gente não é simplesmente um fono, algumas pessoas passaram por AVCs, né? Então estão sequeladas de AVCs, né? Então a gente procura fazer um trabalho conjunto com os outros profissionais para que isso realmente tenha uma efetividade maior, né? É multidisciplinar esse trabalho. Esse trabalho é multidisciplinar. A gerontologia é multidisciplinar. E é necessária, né, a participação de médicos, de fonos, de educador físico, psicólogo. Uhum. Então, a gente tem sempre essa interação, né? A participação, a ajuda desses profissionais para agregar. Entendi. Me diz uma coisa, esse trabalho que vocês fazem, me falem um pouquinho mais sobre esse Clube Leve de Santos, esse projeto de vocês, é uma empresa, é um projeto autônomo, como é, o que é, como funciona e como as pessoas podem chegar até vocês, pessoas que de repente possam precisar desse tipo de trabalho que vocês fazem. Bom, o Clube Leve, né, nós ainda estamos no processo de definir se ele vai ser uma empresa mesmo, mas nós queremos fazer uma empresa social, né? Então, porque a gente quer trabalhar também no aspecto social, não só no particular, a gente atende particularmente, mas também projetos sociais. Mas aí as pessoas entram em contato conosco, qualquer pessoa que está, estou sentindo que eu estou tendo perdas cognitivas, ou minha mãe, ou minha tia, ou um familiar, um tio, alguma coisa assim, nos procuram, a gente faz toda uma análise, uma anamnese, a gente vai até a pessoa, faz todo um levantamento do que ela precisa, vê se tem algum acompanhamento médico, senão a gente encaminha, né, orienta para que seja feito isso primeiro. E aí nós começamos o nosso trabalho. Nosso trabalho é feito sempre uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo da indicação, às vezes, do médico, né, do profissional de saúde. Às vezes eles indicam mais. E aí nós entramos com várias ferramentas. Então, nós sempre, a primeira coisa que nós começamos, né, em todas as nossas sessões, é com um momento de relaxamento e de atenção plena. Né? Por quê? Porque nós acreditamos que, né, as pessoas, quando elas vêm nesse ritmo de vida, né, e nunca pararam para ter atenção. Muito provavelmente, até,
estão sendo feitas ainda, né, pesquisas e tal, que até essa falta de atenção, essa ansiedade corrobora para que que você, quando você chegue nessa idade mais avançada, você tenha mais comprometimento cognitivo. Porque você não tem a atenção, você está lá, fazendo aquela coisa maluca. E a ansiedade, níveis aí interfere nos níveis arteriais, e aí compromete, né, todas as conexões neuronais aí, né, dando problema aí no hipocampo, que a gente sabe disso, né? Então, mas estão se intensificando esses estudos, né? Esses estudos, né? Mas a gente acredita. Então, a gente sempre faz isso, sabe? Então, tudo que a gente vai conversar, tudo que a gente começa com essa atenção plena, porque a gente acredita que isso pode ajudar até na mobilidade da pessoa, né? Então, ela prestar atenção onde que ela está pisando, o que ela está fazendo, porque às vezes ela vai lá, vou subir, eu vou pegar uma escadinha, vou subir no armário. Aí só que faz de qualquer jeito, cai, quebra fêmur, a gente sabe que já tem acidentes domésticos, né? Acontecem muito nessa fase. Né? Exatamente. Né? Não é só nessa fase, mas também. Então, tudo. Então, mais intensificado nessa fase, né? Sim, exatamente. Porque isso perde um pouco, né? Se a pessoa não tem um trabalho. Não tem tanta rapidez de pensamento, reflexo. Compromete o reflexo. Então, a gente começa. E aí a gente entra com, né, a Inês pode falar um pouco mais disso, que é a especialidade dela na estimulação cognitiva, mas a gente está sempre trabalhando junto. Então, a gente faz a estimulação cognitiva, aí você já pega dentro disso, você já faz um trabalho de musicoterapia. A gente faz um link, né? Aí tem a biblioterapia. Aí, então, não vamos cantar. Então, assim, cada caso é um caso. A arte-terapia também a gente usa muito, né? É claro que a gente faz trabalhos em grupo, então a gente procura agregar, né? Quer dizer, juntar, né? Pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil. Então, para a gente fazer um trabalho conjunto, mas ele é um conjunto, trabalhando junto, mas tem a sua individualidade ali, né, preservada. Né? Isso, porque o nosso trabalho ele pode ser domiciliar, a pessoa pode nos contatar e a gente vai até a casa da pessoa e faz as sessões com ela, ou em grupo, como a Sandra estava falando. Aí, em grupo, fica na cidade de Santos, né, no bairro do Campo Grande. Então, a gente junta grupos pequenos, que a gente procura colocar esse perfil, né, próximo, parecido, mas respeitando a individualidade, os gostos. Por isso que a gente faz uma anamnese primeiro. Eu faço também os testes de rastreio cognitivo, que são vários, para verificar como é que está a cognição dessa pessoa, a funcionalidade, estilo de vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, se mora só, se não mora, enfim. Tem várias questões aí que permeiam isso. E a gente pode dar dessa forma, a gente consegue dar, apesar de ser grupo, um atendimento mais direcionado. Entendi. Me diz uma coisa, o que vocês acham? Vocês acreditam que se, de repente, as pessoas se preparassem para envelhecer, seria diferente? Sim. O que poderia ser diferente se as pessoas se preparassem? Porque, assim... em tese, a maioria das pessoas se preparam ou se preocupam em estar preparado financeiramente. Nem todos. Mas, assim, existe um número bem grande de pessoas que têm essa preocupação de se preparar financeiramente para o envelhecimento. Né? Porque é onde a pessoa já não trabalha mais, então vai depender de uma renda que nem sempre é suficiente, então essa pessoa já vai começando a pensar nisso. Então, isso praticamente não é uma novidade. Mas se preparar para envelhecer, sabendo que vai ter redução de deambulação, de caminhar, vai ter redução cognitiva, vai ter dificuldade em ter um raciocínio mais equilibrado, ou pode, de repente, estar diante de um problema mental mais sério e tal. Vocês acham que mudaria o quê se as pessoas tivessem essa preocupação de se preparar para envelhecer?
Porque só envelhece quem tem sorte, né? Exatamente. Só quem tem sorte. Exatamente. Mas quando a gente é jovem, o jovem não pensa que um dia vai envelhecer, né? A gente está numa fase agora, que nem ela comentou, né, que Santos tem um número elevado, né, de mulheres acima dos 60. Na verdade, né, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo de forma acelerada e nós não nos preparamos para isso. Ninguém se preparou para isso. Então, hoje, a gente tem políticas públicas, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa desde 2003, só que está muito bonito escrito, mas na prática a gente vê pouca coisa. O que mudaria se a pessoa tivesse uma boa alimentação durante o percorrer da sua vida, praticasse atividade física regularmente, cuidasse da sua saúde mental, dos relacionamentos, né, sociabilização, a religiosidade também, independente, né, a espiritualidade, independente da religião também, é muito importante. E o financeiro, muito. Mas, assim, se eu me preparar, se eu pensar em tudo isso que eu acabei de falar, as minhas perdas no final, lá para os 70, vão ser bem menores. E a forma com que eu encaro essas perdas que não tem jeito, que você comentou, até de cognição, mas não é porque as pessoas também confundem, não é porque eu estou velho que eu vou ter um Alzheimer, não é porque eu estou velho que eu não posso mais fazer isso, que eu não posso mais fazer aquilo. Não é isso. Então, tem muita coisa que falar é coisa de velho. Não, não é coisa de velho. Tudo pode se evitar ou amenizar. Mas a gente sabe que a cultura, né? A cultura que no Brasil e nos países aqui da América é diferente. Elas não valorizam, né, a pessoa com mais idade. Não tem essa valorização. Então, consequentemente, as pessoas não pensam nisso. Mas eu tenho certeza absoluta que se você pensar, se você olhar todos esses pilares de saúde, social, financeiro também, tem que ter uma reserva, com certeza, você vai ter um envelhecimento diferente, uma visão diferente de envelhecimento. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta para a Sandra aqui, e é direcionada, tá? Tá bom. Então, porque eu vou fazer. Você comentou que uma questão importante é a socialização. Então, é essa rede de relacionamento dessa pessoa, não só o relacionamento íntimo e tal, companheiro, filhos, marido, mulher, mas aquele relacionamento social. E o que nós temos visto, pelo menos, se eu estiver errado, por favor, me corrija, Santos tem recebido pessoas nessa faixa de idade, caminhando para a maturidade plus, né? Como eu digo, maturidade plus, e recebido pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, né? Muita gente vem de São Paulo ou de outros lugares, porque Santos se tornou, e é uma cidade extremamente agradável, litorânea, onde essas pessoas não têm dificuldade se precisar caminhar, porque é uma cidade praticamente toda plana, né? E é uma cidade extremamente agradável em relação a isso, tirando algumas peculiaridades que toda cidade, todo o meio urbano provavelmente tem, não e levantando questões de violência, né? Questões de excesso de calor, ou chuva demais, ou água que enche, né? Transborda os canais, nada disso, sem levar isso em conta. Eu digo assim, essa questão da socialização, para essas pessoas que chegam de outros lugares e às vezes ficam aqui moram só porque os parentes estão em atividade, moram em São Paulo, trabalham em outros lugares, até em outros países, filhos vivendo em outros países do mundo, e essas pessoas vêm para Santos para viver só. Vivem lá, né, dentro de pequenos apartamentos, ou às vezes um pouco maiores, mas essas pessoas vivem só. Como é, Sandra, lidar com isso vindo de fora para viver em Santos? Por isso que você entendeu agora a provocação. Né? Explica para quem está nos ouvindo o porquê dessa minha pergunta. Então,
Tom sabe um pouco mais da minha história aí, né? Que a gente tem conversado, né? Tenho participado e faz parte da minha socialização aí também, né? Eu vim para cá, para Santos, né? Vim especificamente aqui para Santos, em abril de 2021, em plena pandemia. Claro que meus filhos já moravam aqui, né? Então eu vim, mas é assim, filhos têm a vida deles, né? Eu tenho 61 anos, quer dizer, eu completei 60 anos aqui em Santos. Eu mudei em abril, eu fiz 60 anos em outubro, né? E eu estou muito feliz, porque eu acho assim, é claro que eu conheço pessoas que estão realmente nessa situação que você falou, que vêm para Santos e se fecham. A gente não pode se fechar, a gente tem que buscar. Santos oferece uma gama de coisas, de atividades para todas as idades. Mas para o pessoal de 60 a mais, tem mais ainda. Você não dá conta de fazer tudo que tem. Mas você tem que ter a disponibilidade, você tem que quebrar essas coisas, se desencapsular, né? Falei no começo, e buscar, que nem eu conheci a Inês. Nós nos conhecemos porque ela estava fazendo, eu fazia parte do grupo Mulheres do Brasil em São Paulo. E aí eu vou mudar para Santos, não, eu quero conhecer. Aí o primeiro dia era, a Inês, ela era coordenadora do pessoal 60 a mais, do núcleo 60 a mais do grupo Mulheres do Brasil Santos, né? Que é coordenado pela Cristine, que é uma graça de pessoa também, que me acolheu muito bem, né? E a gente é muito querida. Então, você vai, aí eu fui lá fazer atividade, comecei, né? E conheci um monte de gente, essas pessoas ficaram amigas, e você vai conhecendo, e aí você tem Estação Cidadania, você tem a ONG, Instituto Energia, que também promove, então você tem possibilidades. Agora Vilas criativas, e tantas atividades, assim, mas você tem que se dispor, né? Isso que a Inês estava falando, né, dessa preparação, que nem para mim, eu recomecei minha vida aqui em Santos. Tanto que eu estou trabalhando, né? Eu aqui faço outros trabalhos também, né? Trabalho aqui com a Inês, mas assim, a gente tem que estar nessa vontade de viver, a gente tem que ter, o que na psicanálise se fala, né, da pulsão de vida, né? Porque se a gente ficar ali, só fechada ali, a gente está naquela pulsão de morte, quer dizer, esperando a morte vir. A morte vai vir para todo mundo, seja ela, né? Sorte que nós estamos vivendo bastante, estamos podendo aproveitar, né? Porque ela pode vir, como aconteceu, né, há uns anos atrás, que eu perdi meu marido, né, um dos meus relacionamentos, com 50 anos ele estava, né, em plena atividade, né, mental, física, tudo, estava super bem, mas sofreu um acidente e faleceu, né? Então ele não teve a sorte de estar caminhando para essa longevidade. Então nós precisamos, né, principalmente, acho que mais ainda do que a questão financeira, quando a gente fala, eu acho que é um estilo de vida. Eu acho que eu acho que os jovens hoje precisam mudar o estilo de vida. Eu tenho percebido em alguns núcleos essa preocupação de mudança. Quer dizer, porque o que nós... É uma questão social, né? Nós preparamos os nossos jovens e nós fomos preparados para quê? Para trabalhar e ganhar dinheiro, para consumir. Consumo. Eu compro, né? Descarto, não sabe para onde, né? Quer dizer, cadê a sustentabilidade? Nós temos que ter essa consciência também, é um trabalho que nós fazemos com nos nossos clientes também, de pensar na sustentabilidade. Não dá para a gente pensar só na gente, a gente tem que pensar no mundo que a gente vive, no mundo que nós estamos... Que vamos deixar nas gerações futuras, nossos netos, filhos, né, bisnetos, que possam vir, mas é uma questão de mudança de estilo de vida. Quer dizer, no que você está focando a sua vida? No que você está focando? Você está focando só no ganhar dinheiro para você consumir, para você ter o seu celular último tipo, que daí você vai descartar e vai para o lixo, e a pessoa fala, jogo fora. Só que o mundo está ficando num estado que não tem mais por onde colocar lixo, né? E a gente está consumindo esse lixo, e a gente está comendo lixo, a gente está comendo plástico, né? A gente pensa. Então, você entende? Tudo isso vai ter uma influência na nossa questão cognitiva, porque a gente já está descobrindo que tem microplástico no sangue, né? Já foi detectado. O que isso vai afetar as nossas vidas, né?
com as doenças, sabe? Então, é mudança de estilo de vida. É você falar assim, o que eu realmente quero fazer? Que a pessoa trabalha 12, 15 horas por dia, mas ela não vê a praia. Ela mora em Santos, às vezes, ela mora num lugar muito agradável, mas ela não vê a praia, ela não faz nada. Ela fica lá só com... Aí ela, a única... Ah, não, eu vou passar, eu vou comprar. Aí fica frustrado, compra. E aquilo dá mais frustração, e isso vai, né? E não vai fazer um esporte, não vai fazer uma caminhada, como você falou. Santos tem, assim... Eu ando a pé, eu ando para todo lado a pé, eu não tenho carro, né? Claro que minha amiga tem e me ajuda um pouco nesse aspecto, mas eu procuro fazer tudo a pé, e ela também está, né, procurando fazer o máximo possível também. Então, acho que a gente, sabe, mudança de estilo de vida, quer dizer, o que eu quero para a minha vida, né? Eu quero simplesmente trabalhar, quando me aposentar, eu estou lá doente, quer dizer, eu vou usar tudo aquilo que eu ganhei, que eu tenho de reserva, com o quê? Remédios, plano de saúde, médico. Eu fico assim, eu fico boba, gente, de ver a quantidade de farmácia que tem aqui em Santos, né? É uma a cada esquina. Eu falo, gente, você vê aquele pessoal comprando, outro dia eu estava vendo uma senhora, ela gastou R$500, ela saiu com a sacola, semana que vem eu tô de volta. Eu falei, quer dizer, deve ser mais R$500 que ela vai gastar na semana que vem. Você entende? Então é uma mudança de estilo de vida. A gente tem que começar do começo. É difícil? É. Então, eu acho que nós, hoje, isso que a Inês falou da questão do etarismo, né? Eu acho que nós, hoje, enquanto pessoas mais longevas e que têm esse pensamento, que têm essa visão de mundo, passar isso de uma certa forma para os jovens. Parar com essa história de não, tá velho, não presta para mais nada. E a gente também com os jovens. Não sabe nada. Quantas vezes que a gente vai no médico, pega lá um jovem que tá lá, estudando, fazendo medicina, se esforçando, e fala, tão novinho, né? Não deve entender nada. Sabe? Então, o etarismo ao contrário, é reverso. Né? Então, tem para ambas as posições. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma postura, uma mudança de postura de vida, né? Para que a gente, sem julgamento, né? Sem se auto-julgar também, porque também isso também traz uma carga de depressão. Então, sabe, é uma mudança de vida. É difícil? É, mas a gente vai ali, trabalho de formiguinha mesmo. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez, se respeitando o limite do outro também, claro, né? É interessante essa observação que vocês fizeram nessa questão da quantidade de farmácias, por exemplo, que tem em Santos, né? E aí eu já presenciei também indo à farmácia, porque eu não sou a exceção, né? Então também vou à farmácia, como todo ser humano que pretende aliviar as suas dores, né? Curar algumas feridas e assim por diante, a gente vai em farmácia. Mas dá impressão, às vezes eu tenho a impressão, quando eu vou em algumas farmácias, eu vejo muitas pessoas idosas também, assim como você testemunhou aí. E eu vejo que parece que ir à farmácia é como se fosse um alívio para elas também, sabe? É um lugar onde eles fazem integração, eles socializam com o atendente, com o farmacêutico. Assim como a gente vê muitos jovens. Eu vejo, às vezes, isso acontecendo. Eu presencio tal grau de intimidade daquele idoso com o atendente, com o funcionário que está no caixa. Então, eu faço uma correlação assim. Enquanto o jovem ele está sempre aproveitando uma oportunidade para ir para algum barzinho, aproveitar ali o seu happy hour, aproveitar algum momento de descontração, eu vejo o idoso indo para as farmácias. Talvez por isso, né, e em relação ao quadro de doenças, que é muito grande, muito intenso na nossa sociedade atual, né, claro que isso tem um peso, mas eu vejo essa quantidade de farmácias também facilitando esse processo de socialização do idoso. Claro que tem uma troca aí, né? Tem uma troca. O idoso vai e deixa praticamente a sua aposentadoria na farmácia, mas ele sai um pouco mais feliz. Mas eu acho que isso não resolve o problema. Não. É só uma observação para que a gente não perca de vista essa questão do etarismo, como vocês mesmos comentaram. Não só em relação ao idoso, mas em relação aos que conscientemente se acham mais maduros, já vivenciaram muito, já experimentaram a vida e desprezam o potencial, o conhecimento, a inteligência dos mais jovens. Então, de repente, nessas situações,
nessas situações, os jovens, eles acabam também deixando um pouco de lado para não entrar em conflito e desprezam, de alguma forma, o idoso. Né? Não com desprezo, ele despreza aquele potencial, aquela sapiência que o idoso traz, né? Aquela inteligência, né? Aquela experiência de vida. Então, isso fica... Agora, muito embora o que a gente tem presenciado, e eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa em relação a isso, a gente tem presenciado que hoje o adolescente de 35 anos ainda está morando com os pais. Verdade. Sim. Não é? Então, tem dois lados aí essa coisa, né? É uma companhia, mas às vezes é um estorvo, porque os pais não conseguem ficar livres daquele adolescente de 35 anos. Né? E, por outro lado, há quem goste da presença, quer dizer, essa pessoa que tem nunca vai ter aquela síndrome do ninho vazio. Né? Porque provavelmente esse que está com 35 vai aos 40, 50 e vai ficar ali com os pais. Vai ficar. Agora, tudo isso para perguntar para vocês. Vocês acham que isso impacta de alguma forma nessa questão da solidão do idoso? Ou isso não faz diferença nesse tipo de sentimento do idoso? Isso, você está falando da troca intergeracional? Exato. Eu acho que impacta, sim, mas existe um peso aí, a gente voltar na questão aí do etarismo, de políticas públicas, porque a sociedade não provoca situações em que você, por exemplo, uma roda intergeracional, vamos dizer assim, onde haja troca de saberes, troca de ideias, né, saudável. Você não vê quase isso. A mídia não ajuda. Mídia só, né, notícia ruim, só tristeza, só violência contra o idoso, que existe, sim. Essa questão que você falou do adulto, né, o adolescente de 30 anos, né? Então, existe aí muitos casos desses adolescentes de 30 anos que estão cometendo violência dentro de casa, que às vezes o próprio pai e a própria mãe não percebem, né, isso que está acontecendo. Mas tem a questão aí da violência patrimonial e tem essa questão aí psicológica também, né? Eu acho que falta esse diálogo, né, entre as partes. Uma promoção de mais... nas próprias... como é que fala? Nas associações, a gente tem tanta coisa aí, nas escolas. Né? Eu acho que trazer, assim... trazer o avô para conversar, coisas assim. Porque que nem você falou da farmácia, né? Que eles buscam conversar com o farmacêutico. Por que eles fazem isso? Na verdade, é porque eles precisam falar com alguém, né? E eles não têm ninguém para conversar. Muitas vezes é isso mesmo. Não tem ninguém para conversar. Não tem, porque hoje é muito difícil. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir. Por uma série de razões. É verdade. E tem adolescentes e adolescentes, mas é que nem você falou. Existe aí um julgamento por parte dos mais velhos com o comportamento do jovem, né? E também o jovem que não aceita, né, essas imposições, né? Porque no meu tempo era assim. Eles falam muito, né? Então aí tem esse conflito. Então, acho que tem que partir aí do Estado, tem que partir da mídia, soluções aí que venham a unir as gerações, porque isso vai minimizar. E, lógico, tem que ter vontade da pessoa, né? De estar aberta para esse diálogo, de estar aberta para participar, que nem ela falou, tem várias coisas em Santos, hoje em Santos já existe aí um programa intergeracional nas escolas, né? Já está começando um movimento. Então precisa o idoso também se abrir para isso, senão aí, né, é via de mão dupla. Né? Eu acho que é interessante isso, se olhar com esse olhar mais holístico, né? Um olhar mais global para isso, não trazer isso de forma muito pontual, porque quando você olha de forma mais coletiva, você consegue buscar soluções coletivas, né, para resolver a questão. Porque senão é conflito. Vamos dizer, um casamento. O casamento, o que é?
para durar muito tempo? Concessões. Então, o idoso tem suas peculiaridades, suas dificuldades, e os jovens também têm a sua forma de pensar. Claro. Então, por vezes, nenhum nem outro conseguem fazer concessões. Então, isso torna mais difícil ainda. Mas quando a sociedade começa a se direcionar para fazer com que isso seja algo interessante, de justificativa para uma convivência saudável, é mais fácil que as pessoas acabem adotando esse tipo de comportamento. Porque os conflitos, eles são natural do ser humano, né? Sim, De quem convive. Sim, Então, ainda que seja no pequeno núcleo da família, ou no núcleo mais extenso do seu grupo, do seu bairro. Então, por isso a importância de associações ou instituições associativas com caráter civil, para que possa fazer algum tipo de mudança nesse sentido. Né? E me parece que esse trabalho de vocês tem tudo a ver com isso, né? Sim, é o que a gente tem procurado fazer. Nós estamos aí em busca, né, também de agora fazer mais trabalhos, né, sociais mesmo, em associações, buscando né? Parcerias, né? E buscando parcerias aí para que a gente possa realmente promover essas ações, porque todas as nossas, quando a gente fala assim que a gente se diverte com o nosso trabalho, né? Claro que a gente leva muito a sério, mas é uma diversão, é gostoso. Porque é muito bom quando a gente trabalha com a música, com o som, o silêncio, histórias, né? Mesmo os exercícios que a gente faz ali com né, de simulação. A gente se diverte com, porque a gente usa jogos também. A gente tem vários recursos. A gente já fez significa que vocês jogos. vivem brincando. A gente vive brincando, a gente brinca. Entre aspas. Entre aspas, a gente brinca. É uma brincadeira séria. Séria, exatamente. A gente leva a brincadeira a sério. Entendeu? Puxa vida, repete isso para mim, a gente leva a brincadeira a sério. Olha só que legal. Então, isso torna muito gostoso. E as pessoas vão sentindo isso. Então, a gente quer promover isso entre também os jovens e os longevos. Né? E ter essa integração, que a gente percebe que é por essa questão lúdica que a gente pode estabelecer um contato mais próximo, mais gostoso, né? De observar a vida, né? Que é isso que a gente, como a Inês falou, né? A gente está essa nossa ocidentalidade, a gente tem muito que aprender com os povos do Oriente, né? Que valorizam tanto essa integração do jovem com o mais longevo, né? E a gente nessa brincadeira, vamos fazer isso, vamos jogar junto. Mas eu não sei se não, me ensina. Vamos lá, vamos um ensinar o outro, vamos aprender com o jovem e o jovem aprender com a gente, e vamos fazer, vamos brincar junto. Vamos aprender de brincar junto, não que a gente não está brincando mais, gente. A gente não brinca mais. A gente está aqui, isso. O tempo todo, né? É assim. Por isso também falta, quando você fala dos adultos lá dos adolescentes de 35 anos que moram lá com os pais, com as obras lá. Isso aqui, às vezes a pessoa quer falar, a pessoa não desgruda, assim. Olha, você sabe o que aconteceu hoje? Não sei o quê. O que você falou mesmo? Você está falando comigo? Porque está aqui no celular. Nada contra o celular, nada contra a internet, que isso é riquíssimo. A gente pode usar, é fantástico, gente. Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa. Só saber usar, como tudo na vida, né? Tudo é bom. Desenvolver a habilidade de ter equilíbrio entre exatamente. Os seus movimentos, né? O seu comportamento. Sim. Porque o que eu vejo assim, muito interessante, que você comentou, ir para o Oriente, para trazer uma outra forma de enxergar, que essa cultura lá tem bem arraigada, né? Mas você não precisa ir muito longe, porque outro dia eu visitei uma aldeia de povos originários aqui, claro. Que, assim, é incrível. Sim, é verdade. E como é que eles convivem? É comunidade. As decisões, elas são comunitárias, é o coletivo que decide, tem ali o ancião, tem o líder, o orientador e tal, mas tudo é decidido em comunidade. Eles sentam jovens, crianças, adolescentes, idosos, maduros, eles estão sempre reunidos para tomar decisões e todos eles são ouvidos, todos eles são colocados à frente dos problemas. Claro que cada um na sua medida de compreensão não vai querer que uma criança decida algo que ela ainda não tem capacidade de discernir sobre aquilo.
Mas eles fazem isso com uma inteligência humana inacreditável. Natural, né? Natural. Natural. E isso traz essa ancestralidade de convivência nesse sentido. E é óbvio, né, que até essa aldeia, esses povos originários estão tendo que conviver com essa modernidade. Pois é. Então, dentro das aldeias, eles estão usando telefone celular, eles estão tendo problemas como nós todos estamos tendo. Sim. Né, pra gente a tecnologia é muito importante. Você vê na pandemia, né? Como ajudou, né, os idosos foram os que ficaram mais isolados, né? Então, o uso, né, os que sabiam, né, usar o celular, fazer a videochamada para conversar com a família. É verdade. Nós temos até uma amiga, né, a Mônica Dunco, que ela é do Divertidosos. É verdade. Que ela fazia o Pandebingo. Era muito legal. Eu a conhecia, foi que eu comecei, que ela que me botou em contato também com a Inês, que falou do grupo também. E ela... É um bingo virtual, online. Começou na pandemia. Gratuito e muito legal. Ganhou prêmios também. Muito legal. E nasceu aqui em Santos. Então, a tecnologia é super importante. Então, sim, também as pessoas mais velhas que se abrem para isso, também é legal, porque, né, traz conhecimento, né? Você tem que saber usar. E as pessoas idosas que acabam aprendendo a utilizar a tecnologia de comunicação, né, hoje através dos smartphones, dos aparelhos celulares, elas se sentem mais próximas do que está acontecendo. Então, isso também já é uma forma de comunicação. Sim. Né? Agora, que esses equipamentos não se tornem os elementos de divisão, né? de atenção entre as pessoas, porque isso é importante. A gente tem algumas pessoas comentando, a Mel Puri, ela tá comentando aqui, assim como a Leide está falando, a Cristina Monteiro também entrou, deu um oi pra gente, a Leide fez esse comentário. A Mel, ela colocou que existe um número bem grande de pessoas. Deixa eu procurar aqui o comentário dela. Falando sobre a questão de cuidar dos bens dos idosos e se apropriando, às vezes, indevidamente, por uma violência patrimonial. Exatamente, essa questão da violência patrimonial, que, se não me engano, foi objeto de um trabalho que vocês fizeram, ou apresentaram alguma coisa, eu vi alguma coisa publicada. Foi uma ação da prefeitura, que eu fui assistir um teatro, né? Isso. Então, tinham várias esquetes sobre os vários tipos de violência, né? Financeira, patrimonial, psicológica, e aí eu acho que eu publiquei alguma sobre a financeira. Verdade. Agora, Cristina, e a Inês também, se Sandra. Sandra Cristina. A Cristina que está aqui, que fez um comentário. A Cristina entrou, deu um oi pra gente aqui, aí eu falei e ficou daqui. A Cristina Monteiro, ela entrou aqui, deu um oi, disse que está acompanhando a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês por essa interação, é bastante importante essa comunicação com o trabalho que a gente faz, valoroso demais, eu fico muito feliz com essa participação, mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque você também é escritora. Eu não sei se a Inês também é escritora. Não. Eu tô aqui, ó. Está em gestação. Ainda não, está em gestação. Então. Mas fala um pouquinho da tua literatura. Como é que isso começou? Se você se sentir confortável de falar. Claro. E até onde já chegou essa tua habilidade de escrever? Ela está em construção, né? Como sempre, nós estamos em construção. Mas, assim, o primeiro livro, né? Quer dizer, sempre gostei muito de escrever, né? De fazer algumas coisas assim, mas aí eu, em 2016, eu lancei um livro junto com um monge, né? O monge do Mosteiro de São Bento de São Paulo, que a gente escreveu um livro chamado Pequeno Príncipe Descobre o Mosteiro, que a gente faz uma análise
espiritual do Pequeno Príncipe, né, sobre a ótica do monge beneditino, né, católico e tal, a regra de São Bento, e eu como leiga. E aí a coisa foi vindo. Aí veio um livro de receitas, também, lá com o mosteiro, um livro infantil, também o Pequeno Príncipe no mosteiro, falando de virtudes, tal, que até, né, algumas escolas já adotaram. E aí eu fui partindo, sempre escrevi com ele, mas aí veio essa coisa do eu escrever aquilo que eu realmente, né, também a minha parte, né? E eu sou uma pessoa que sou muito ligada, né, tenho estudado muito a questão do minimalismo, o essencialismo, mais efetivamente, né? Que eu acho que faz parte dessa mudança de vida para nós termos uma longevidade mais, né, aproveitada, mais bem aproveitada, mais leve, né? Né, a gente pode até falar um pouquinho. E eu sempre gostei dessa coisa de organização também, né? E aí eu falei, né? Aí eu escrevi este livrinho aqui, né? Qual é o nome dele? É um livro Organizando com Espiritualidade. É um livro caixinha, que eles são cartinhas, né? São cards, né? Em cada cardzinho, ele tem uma sugestão ou uma reflexão sobre a organização pessoal da vida, tal, linkada sempre a uma virtude filosófica, né? Então, para a pessoa pensar, e tem um modo de, né, de fazer aqui, né? De utilizar uma bolinha, um guia, né? Para as pessoas realmente repensarem, né, a vida. Quer dizer, o que elas estão fazendo com essa questão do consumo? Como é que estão lidando com essas coisas, com apego, né? Que a gente é tão apegado, isso também faz parte dessa relação, né? E aí depois, né, algum tempo atrás, isso já faz um tempo, né? Já em 2006, eu tive 2 perdas bem significativas na minha vida. No mesmo ano eu perdi uma bebezinha, né, que estava com 4 meses e meio. Em 2005, eu já com 40 anos, né, eu estava com 44 anos, eu fiquei grávida, né, uma gravidez de risco, né, assim, eu já tinha uma certa tendência a ter pressão alta na gravidez, essas coisas. Aí eu tive a pré-eclâmpsia, aí o médico tinha me dado 2 horas de vida, né, falando assim, né, não sabia o que vai acontecer, tal, né, você fala, bom, fazer o quê, né, vamos lá, né. Aí nasceu a Maria, né, muito pequenininha, muito prematura, né, 26 semanas, né, muito pequenininha, foi desenvolvendo, mas ela ficou 4 meses e meio no hospital, né, não chegou a sair, estava para sair, mas aí faleceu, né, a gente sabia que ia ser sequelada, uma série de coisas, enfim. Aí, isso foi em abril de 2006, quando foi em outubro de 2006, o pai da Maria, né, que era o meu companheiro na época, tal, ele sofreu um acidente também e faleceu. Então, foram assim 2 perdas. Né? Você fala, cadê meu chão, né? Mas, graças a Deus, eu acho que assim, a fé, né? Você faz um trabalho, né? Eu sempre me trabalhei muito por causa da questão da musicoterapia, sempre fiz terapia, então eu sempre me trabalhei. Claro, eu senti uma dor muito forte, mas como eu lidei com essa dor, fez uma diferença muito grande na minha vida. É você não se identificar com esse sofrimento. A dor você sente, né? Mas você pode não se identificar com isso, né? Você vai, você sente, você refaz, você... Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Por que isso aconteceu, né? Para quê? Mais do que por quê? Para que isso aconteceu na minha vida, né? Então, você vai revendo e vai se fazendo e vivendo aquele dia de cada vez. E aí, quando fez 15 anos que estava fazendo desse acontecimento, né? Eu escrevi este livro aqui também, que é o Maria Anjinha Borboleta, porque era Maria, e a Maria era borboleta, tudo era borboleta, todas as roupinhas, todas as coisinhas, o quartinho era de borboleta, era tudo de borboleta, né? E aí ela realmente virou uma borboleta, né? Que ela estava no casulo, saiu, voou, né? Mas saiu desse casulo nosso aqui, se desencapsulou, né? Porque a gente também tem essa coisa. E aí eu escrevi de uma forma que é mais leve, né? Então, eu conto a história, mas não conto essa história, né? Eu fiz aquilo que a gente também
aqui, né, que também esse meu mestre aqui também me orienta muito. Eu ainda não o conhecia, mas aí agora estou conhecendo mais e intensificando, né, essa escrita, que é uma escrita, eu usei uma escrita metafórica, foi terapêutica metafórica, né, que eu usei de metáforas para poder lidar com isso, e aí eu também falo de dicas, de coisas, como eu lidei né, com este processo, né, então com a leveza, com a música, então tem aqui dicas que a Maria Anjinha Borboleta mandou lá do céu, né, então tem algumas, vamos aqui abrir só para a gente ver aqui. Ó, você também pode pegar um livro e ler um trecho, uma poesia que te deixe feliz. E leia alto. Pode até gravar e depois, se escutar, deleitar-se com cada palavra. Perceba as sensações que isso traz. Então, sabe, você também lidar com esse sofrimento, com essa dor, de uma forma leve. Porque a gente carrega. E isso também interfere nas nossas perdas cognitivas, porque você vai ficando aquela pessoa pesada. Tudo você carrega, tudo. Todas as dores, você vai carregando, isso carrega no teu corpo, né? Isso somatiza, e aí você tem mais ainda, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver, né, com essa história, né, de chegar aqui. Então, é uma experiência. E que agora também a gente está implementando isso também no Clube Leve, né? Que é essa escrita terapêutica, né? Metafórica, né? Que a gente usa né? Os cards, né? Os all cards, que são fantásticos, né? Que sabe, é uma coisa assim, relaxa a lógica e vai a fundo, né? Mas de uma maneira leve. Isso que é bacana, né? Então, você escrever, você se colocar, né, de uma maneira que você também pode compartilhar com o outro a tua experiência, porque todo mundo passa por perda. Às vezes não é uma perda de uma pessoa, mas a perda de um emprego, a perda de um amor, sei lá, tantas perdas. Às vezes cada um tem o seu nível de lidar, né? A gente também precisa respeitar isso, né? Mas é uma forma de você lidar com a coisa com todos os acontecimentos da sua vida, de uma forma mais leve para você ser feliz, né? E é aqui agora, você não vai buscar felicidade lá ou onde for. Claro, é aqui, ó, neste momento. E isso facilita as tuas relações, a tua sociabilidade, porque a pessoa que é pesada, não sei o que, ninguém quer ficar perto, né? Vamos combinar, né? Você fala assim, aquela parece que vem com voodoo em cima, né? Você fala, tá nós, vai pra lá, né? Como a gente diz lá com o São Bento, fala, lá derrete, Santana. Né? Então, essa leveza, essa coisa gostosa, né? A gente tem que trazer isso para a vida. Mesmo, poxa, né? A gente está aqui nessa... uma coisa, o caminhar, né? Sabe, você não está bem, sabe caminhar, vai lá num parque, mesmo se você não morar, porque a gente tem em Santos, a gente tem essa orla maravilhosa, a gente vai lá, põe o pé na água, né, ou olha, vai ver o pôr do sol, sabe, muda. Quem não tem esse recurso, sabe, vai lá em casa mesmo, põe uma música gostosa, às vezes o pessoal mora em São Paulo, eu já morei mais no centro de São Paulo, mas eu não deixava de fazer isso. Eu buscava lá, cadê o pôr do sol, cadê a lua, sabe? É você mudar essa postura de vida, né? Interessante. Essa coisa da escrita como um recurso para você trabalhar as questões emocionais, ela não é nova, é uma coisa que o ser humano já usa há muito tempo, ainda quando ele ainda nem sabia escrever. Pois é. Porque a gente tem registros que já foram aí datados de 40, 60 mil anos atrás, que são as chamadas pinturas rupestres, né? Ou as gravuras rupestres. Então, o ser humano, ele percebeu que quando ele deixava mensagem, ou quando ele, na forma que ele tinha, dentro do seu contexto de momento, de vida, de experiência lá, milhares de anos atrás, ele percebeu que quando ele deixava sinais, ou quando ele contava histórias, quando ele deixava isso registrado de alguma forma, parece que aquilo, além de comunicar aquelas pessoas que conviviam naquele espaço, era uma forma de extrapolar aquilo que tinha no seu interior para trazer um pouco de alívio, ou até contar as suas aventuras, a sua história, mostrando um pouco para o mundo. Então, ainda que você esteja vivendo num lugar que, eventualmente, você não tenha muita opção de sair, passear, botar o pé na praia,
ir para um parque. Mas quando você vai para a escrita, quando você começa a colocar no papel aquilo que você está sentindo, sem nenhuma preocupação com regras literárias, com perfeição, só coloca aquilo que você está sentindo, coisas que você gostaria de contar, né? Uma história, um momento vivenciado, uma lembrança que pode ser boa ou não, mas quando você escreve, você coloca para além de você aquele fato. E quando você olha aquele fato para além de você, você vê que aquela dor, aquele sentimento, aquela mágoa, aquela raiva, não é você. É um momento que você pode colocar para fora e você pode ver aquilo com um olhar de terceiro. Você vai olhar aquilo e vai falar, poxa, aquilo não sou eu vivenciei, mas aquilo não sou eu. Eu sou essa outra pessoa. Né? Então, quando você fala de usar essa escrita terapêutica, usando qualquer recurso, o simples recurso da imaginação, de trazer na memória uma informação, ou de você ter estímulos visuais, como são as cartas que você já usa, conforme algumas atividades que a gente já fez, em algumas oficinas. Então, não importa, quando você coloca isso no papel, quando você coloca isso, escreve, ou mesmo quando você só fala sobre isso já é um expurgo daquela dor, daquele sofrimento. Então, eu imagino que esse tipo de recurso que vocês estão usando com idosos, isso deve ser transformador para eles também. Né? E aí me fala um pouquinho da experiência que você teve com essa mais recente atividade que você até me passou e falou que estava fazendo e fez um depoimento e que é maravilhoso, mas fala um pouquinho como é que foi isso. Não foi fantástico, assim, porque a pessoa ela estava com uma carga e ela não conseguia resolver aquilo. Ela estava realmente com algumas questões ali encapsuladas. Eu falo muito dessa coisa de cápsula, porque eu acho que a gente fecha, né? E aí, com esse processo, né, a gente foi fazendo com as cartas, e ela foi escrevendo, né, uma frase e outra, e aquilo. E é incrível como vem aquilo que ela precisa resolver dentro dela, e ela mesma vai resolvendo, né? A gente não fala nada, a gente não faz nada, a gente só está ali como um instrumento, né? E a pessoa que escolhe, quer dizer, está tudo dentro da gente, né? E ela sentiu isso muito fortemente, né? Que ela estava com uma questão com um familiar, tal, e ela conseguiu perceber, olhar, né? E ver que atitude que ela precisa ter, né, para que ela fique mais tranquila, né, e se desapegar disso que é tão caro para ela, né, mas que está sendo uma forma de apego, né, e isso está atrapalhando a vida, né, estava atrapalhando a vida dela. Então agora ela vai traçar todo um caminho para ela desenvolver, né, esse desapego disso e ficar mais leve, seguir, né, e seguir. Porque é isso que as pessoas precisam, né? A gente precisa seguir, né? Com calma, sem correr, tá? Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ele faz assim, com a mão, assim. Né? Eu acho muito legal. Né? Vamos lá. Isso. Olha lá, tá sentindo ali? Isso aí, ó. E esse código das mãos é incrível, né? Não só para a questão da imposição das mãos, a questão energética, mas usar as mãos para um ser humano, ainda que para sinalizar, vai com calma, né? Se aproxime, esteja conosco. E isso tem um significado incrível, né? Incrível. E aí eu pergunto para vocês assim, para a gente já caminhar para encerrar, porque o nosso bate-papo é tão gostoso que acaba muito rápido, o tempo passa numa velocidade incrível. Vai numa velocidade assim absurda isso aqui, porque a gente já está caminhando, olha, para quase o nosso encerramento, mas também não precisem entrar em desespero. Eu vou pedir para vocês assim, para Inês e depois para você, me dê 3 dicas para quem lida com idosos que têm esse quadro de solidão, que estão, não vou dizer em depressão, porque aí tem uma série de outros fatores, mas pessoas que estão ali no canto, como se não tivesse mais sentido viver,
como se as pessoas não tivessem mais aquele brilho no olhar para viver. O que você pode dar de dica para que essas pessoas possam mudar um pouquinho a história desse idoso que vive com ele? Bom, eu acho que quando a pessoa está num estado assim, mesmo que é uma certa apatia, né, não é uma depressão, mas está em apatia, a primeira coisa é a busca de ajuda. Eu acredito muito na terapia como forma aí de autoconhecimento, porque se a pessoa quando está nesse estágio, uma fase de vida, né, ela precisa de uma ajuda. Ela sozinha muitas vezes é difícil. Então, eu acho que eu indicaria uma terapia, eu indicaria alguns grupos de sociabilização para ela participar, e fazer algo que transforme o dia a dia dela, alguma coisa usando ou uma habilidade dela ou não, que ela use um pouquinho do tempo dela. Um trabalho voluntário, por exemplo. O trabalho voluntário, ele é incrível, é maravilhoso. É mais para a gente que está ali do que para quem está recebendo. Eu posso dizer por mim mesma. Que me ajudou muito na fase que eu estava mais suscetível aí a alguns problemas. Então, eu recomendaria um trabalho voluntário, ou se juntar, se apegar aí com a espiritualidade, e recomendaria fortemente o Clube Leve. Porque nós não somos psicólogas, mas nós, até quando nós iniciamos a conversa de projeto, a gente fala, não, vamos identificar a principal dor desse público. E realmente é a solidão. Então, por isso que a gente tem essa proposta, além de trabalhar a saúde do cérebro, a sociabilização, né? Que a gente nem chegou nem a comentar, né? Que a gente faz passeios também. E aí unir, juntar as pessoas. Entendi, perfeito. É isso. Maravilha. Ó, o foco para centralizar o projeto Clube Leve foi perceber que o ser humano idoso tem como dor maior a solidão. Exatamente. Esse foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Por isso que nós fizemos esse trabalho, o nosso trabalho é um pouco diferenciado de outros que você vê que é simplesmente a parte de estimulação cerebral. A gente uniu, né, o meu conhecimento da gerontologia, né, da estimulação, com toda a formação da Sandra, né, com a musicoterapia, a leitura, a escrita, a biblioterapia, a atenção plena, né, que a gente sempre começa, também com essas atividades externas, que são passeios culturais, a gente às vezes ampliar a interação, né? Ampliar a interação. Então, muitas vezes a gente atende uma pessoa dentro da casa dela, né? Só nós duas e a pessoa. Mas a gente tem um momento que a gente pega essa pessoa e a gente leva para conhecer as outras. E a outra cliente, o grupo, e aí junta todo mundo. Legal, então de parabéns. Agora, Sandra, o que você diz, então? Bom, né, isso tudo que a Inês falou. O que ela já falou, já tá, a gente só vai somar, multiplicar. Assina embaixo. E eu acho que assim, quando a gente pensa, que a Inês falou, acho que de um aspecto de pessoas que têm essa possibilidade de sair, tal, mas tem algumas pessoas que já não têm uma certa dificuldade, né? Então, nesse momento, eu acho que levar pessoas para, né, tentar resgatar os amigos de infância se estiverem vivos, né? Ou dar essa atenção para a pessoa, porque às vezes a gente não dá atenção, né? A pessoa fica ali, né? E isso que a Inês falou, de tentar resgatar alguma coisa que é uma habilidade, uma coisa que ela goste, ou a que ela gostaria de fazer, mas não fez, né? Então, a gente poder também estimular isso, né? Porque eu acho que a gente tem que dar atenção, porque muitas vezes a gente larga o nosso idoso, né, a nossa pessoa idosa ali num cantinho, né? E deixa lá como se fosse, né? E precisa desse estímulo. Então, sabe, tentar, se não pode sair de casa, traga, né? Leve pessoas para, né, também para ela se socializar e dê uma atenção mesmo, de verdade. Não é aquela atenção assim, vou dar uma passadinha lá, né? Vou ficar um minutinho, não.
escute se ela ainda fala, se ela não fala, né? Perceba, né? Minha mãe teve Alzheimer, né? Ela faleceu com 92, quase 92 anos. E ela esperava eu chegar lá para ela cantar comigo, né? Uma oração, fazer uma oração, né? E ela não saía mais, assim, ela até andar, mas ela estava com dificuldade. E aí o que acontece? A gente trazia pessoas, né? Ela gostava de ver o padre, leva o padre, sabe? Faz assim, ou que seja, de qualquer religião que for, né? Mas trabalhar essa espiritualidade, ou uma amiga, sabe? Não deixa de lado, né? Entendi. Puxa vida, que legal. Dicas maravilhosas, fantásticas, e que se as pessoas... E eu acredito muito que as pessoas, elas têm essa preocupação, sabe? Às vezes é muito difícil, porque tem que lidar com uma série de outras questões, sim, a própria sobrevivência, o trabalho, essa questão do tempo é um problema, é uma dificuldade, mas sempre há um tempinho para dedicação, sempre é possível, né, uma horinha, meia hora, um dia por semana, sei lá, 2 dias, claro. Quando essa pessoa não possa se dedicar diretamente, mas trazer uma outra pessoa para interagir, fazer um café, tomar um chá da tarde, né, fazer com que essa pessoa realmente se sinta viva, né? Porque algumas acabam, parecem que fazem parte da mobília só. Exatamente. Não é? Parece que fazem parte da mobília. Está ali naquele sofá ou naquela poltrona, acorda de manhã, vai para a poltrona, sai da poltrona para almoçar, às vezes nem sai, né? E aí fica esquecida como se fosse parte da mobília. E esse é um olhar que a gente tem que ter, um olhar humanizado. Sim. Às vezes a gente vê pessoas super preocupadas com a sociedade, discutindo projetos políticos, né, se colocando aí, discutindo, e em casa né, tem uma dificuldade muito grande de lidar com seus relacionamentos pessoais. Sim. Mas isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, cada um dentro da sua realidade, cada um né, com as suas temáticas. Antes da gente encerrar e pedir para vocês fazerem um comentário, eu quero agradecer aqui alguns comentários da Leide. Obrigado, Leide, por participar. A Debel também, que é a Isa, está aqui fazendo sua manifestação. Eu estou dando uma cena para ela aqui. A Cristina Monteiro, ela colocou, que pena, que está sendo um grande aprendizado. Olha que legal. Obrigada. Né? Muito legal. Obrigado, Cristina, pela sua manifestação aqui. Eu sei que é de grande importância para todos nós, para a gente poder falar um pouquinho desse tema, que eu acho que é de um valor assim, inestimável. Né? A Yara também está aqui fazendo uma manifestação, acenou, agradecendo os nossos, o Antônio, o Carlos, Romão também, dando parabéns, falando que o tema é muito bem escolhido e que temos que aprender também, inclusive com os povos originários, assim como a Mel e outras pessoas que já se manifestaram aqui. Então, é assim, eu quero, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que a gente poderia ficar horas aqui, sim, né? Mas a gente não tem como fazer isso, pelo menos nesse momento, mas pode ser motivo para uma nova vinda de vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema específico ou outro. Mas eu quero agradecer o carinho de vocês, que quando eu perguntei se aceitariam falar um pouquinho sobre esse trabalho incrível que vocês fazem, já se colocaram à disposição, a Sandra e a Marinês também. A Sandra falou assim, eu vou, mas eu quero levar a Marinês. Traz, se é para agregar, traz. A Marinês, ela é parte fundamental desse projeto. Aqui é sempre juntas. Então, o trabalho é sempre dupla. Sempre juntas, né? Então, isso é importante. E assim... Então, eu quero agradecer o público, as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois, porque esse nosso podcast vai estar em todas as plataformas de podcast, Spotify, entre outras. Vocês acessam pelo Google Podcast também, Amazon Music, vocês vão encontrar pelo Facebook, Instagram, YouTube, está tudo lá, vai estar tudo gravadinho para vocês assistirem, ouvirem, a hora que quiserem. Então, para encerrar, considerações finais de vocês sobre o nosso bate-papo.
Olha, eu só quero agradecer ao convite, né, do Tom, ao convite da minha amiga aqui. Tamo junto. Foi muito bom, foi muito gostoso. Passou muito rápido, né? Voou. Boa, né? E deixar aqui, né, o nosso contato, pode falar aqui, né, novamente, né, nosso Instagram, @clubeleve.santos, meu WhatsApp, para quem tiver também, quiser saber sobre o trabalho, ou tiver alguma dúvida que a gente possa auxiliar aí no cuidado, né, com pessoas idosas, meu WhatsApp é 13 99791 2073. Obrigada. Também agradecer, é sempre uma alegria estar aqui com o Tom, que ele estava doido que a Inês conhecesse também, né? E eu acho que é uma alegria muito grande, né? Esse trabalho que você faz também aí do Treinando Humanidades, né? É isso que a gente está tentando, né? Estamos juntos aí, né? Maravilha. Mas eu agradeço muito, né, por essa possibilidade da gente poder compartilhar, né? E aprender um pouco mais, né? Sobre esse assunto que nos encanta, né? E fazer essa troca mesmo, né? A gente está aqui para compartilhar. A gente veio para o mundo para compartilhar, né? E se a gente não fizer isso, não vale a pena, né? Então, gratidão. Eu Coração, é que agradeço. coração. Eu que agradeço o carinho de vocês, de estarem as duas aqui, com esse sorriso lindo de vocês, né? Porque a gente percebe quando as pessoas fazem as coisas com amor, sabe, com compromisso, são pessoas comprometidas com o projeto de vocês e fazem com tanto carinho isso, que as bochechas estão sempre rosas, porque o sorriso vai estar sempre no rosto de vocês. Isso é incrível. E para fechar aqui o nosso bate-papo, eu não posso deixar de uma pequena lembrança desse dia. Eu vou passar aqui para vocês. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Eu só vou virar aqui para vocês. Aqui, ó. É uma lembrança do podcast do Tom, o Mago. Muito obrigada. Em agradecimento à disponibilidade de vocês virem aqui para a gente poder contribuir um pouquinho que seja, para a gente ter uma sociedade um pouquinho melhor, transformada positivamente. E é esse o papel que eu quero fazer. Porque eu sempre digo e repito, conquistas sem retribuição não tem valor. Não adianta eu conquistar o mundo, conquistar o conhecimento, ser um gênio de conhecimento. Se eu não retribuir à sociedade tudo aquilo que eu conquistei, com certeza, que valor que tem isso? Depois que eu me for, isso vai se perder. Então, por que não contribuir? Claro. Fazer com que a gente possa ter, ainda contrariando todas as expectativas, né? Por que não fazer desse mundo um pouco melhor? Com certeza. Deixar nossa sementinha. Muito obrigado. Estamos por aqui encerrando esse podcast do Tom. E agradeço a vocês, povo da Terra-média. Até o nosso próximo encontro. Nós vamos falar no nosso próximo encontro, adivinha do quê? Felicidade. Opa! Esse vai ser o nosso tema no próximo debate com um psicólogo, especialista em saúde mental, um especialista em literatura existencialista, JC do Espírito Santo. O nome já é de peso, né? Peso, gente, JC do Espírito Santo. Esse é o nosso próximo podcast do Tom, o Mago. Obrigado, gente. Até breve. Encerrando. Tchau, tudo de bom. Obrigada. Tchau. Encerrando agora aqui no meu Instagram. Ainda não. O pessoal da rádio está conosco. Rádio, cadê a rádio? Peraí. Fecha lá em cima um xizinho grande. Não, aqui eu já fecho aqui. O pessoal da rádio está conosco.